O pesquisador Felipe Pereira Giardini Bonfim, da Unesp de Botucatu, fala sobre novos segmentos na agricultura. Ele e sua equipe estudam o cultivo de flores comestíveis e também do lúpulo, matéria-prima na produção de cerveja. O Ciência Sem Limites começa agora. O Ciência Sem Limites está no ar. Bem-vindas e bem-vindos. Como vocês puderam ver na abertura do programa desta semana, nós vamos falar sobre os novos rumos na agricultura. Sobre esse assunto, ao nosso lado está o professor e pesquisador Felipe Bonfim, da Faculdade de Ciências Agronômicas do campus de Botucatu, da Unesp. Professor, prazer em tê-lo no Ciência Sem Limites. Prazer meu. Antes da gente entrar no tema, nós queremos saber da sua trajetória acadêmica. Pois bem, eu sou engenheiro agrônomo de formação, me formei na Universidade Federal de Minas Gerais. Logo após a minha graduação, eu ingressei no mestrado na Universidade Federal de Viçosa, no programa de fitotecnia, no qual eu cursei o mestrado, o doutorado. Após o doutorado, eu fiz um pós-doc na IPAMIG, que é a empresa de pesquisa agronômica de Minas Gerais, no qual desenvolvi, comecei a trabalhar dentro desse segmento de buscar novas perspectivas focadas dentro da agricultura. Minha formação é em fitotecnia, com ênfase em horticultura, e hoje o meu foco é mais nessas culturas que até um certo momento é considerada marginalizadas ou secundárias. Por quê? Porque são plantas que muitas vezes não têm aquele apelo comercial tão forte, não são plantas cultivadas em grandes escalas, Isso é uma característica do segmento da horticultura, A gente trabalha com agricultura familiar, com pequenas áreas, o que não quer dizer que essas pequenas áreas elas também não tenham importância. E não sejam produtivas suficientemente, né, professor? E quando a gente for ver a horticultura, ela engloba fruticultura, engloba hortaliças, engloba plantas medicinais, aromáticas e condimentares, engloba a área de floricultura, e normalmente esse segmento que está no nosso dia a dia, na nossa mesa, na nossa cesta básica. Então, que ambiente é esse? Estão vendo flores aqui, corantes? Que ambiente é esse, professor? Isso é o que a gente chama hoje na academia de prospecção de produtos naturais. Então, hoje é bastante crescente a demanda de produtos naturais em vários segmentos da indústria. A gente tem o segmento alimentício, o segmento da indústria de perfumaria, de cosméticos, e tudo isso, o nosso trabalho hoje aqui é tentar prospectar e descobrir esses novos rumos e onde essa produção vegetal, principalmente de espécies hortícolas, podem estar inseridas dentro da indústria. Já tem uma luz no fim do túnel? Tem algum dado já preliminar que você pode mostrar ou destacar para quem está nos vendo? A gente, na verdade, aqui dentro das ciências agrárias, da agronomia, nós trabalhamos mais com a cadeia produtiva. Hoje a gente tem vários produtos no mercado, à base de plantas hortícolas, principalmente essas culturas aí novas, esses novos segmentos, e o que a gente tem feito é justamente dar um suporte para a indústria. A indústria ela não consegue alavancar uma pesquisa e desenvolvimento se ela não tiver a base da cadeia produtiva, que é a produção vegetal. E no caso específico de vocês, da produção vegetal, o que vocês estão produzindo? São essas flores? Hoje a gente trabalha com vários segmentos, Eu costumo dizer assim que a gente tem um mix aí de espécies, bastante eclético, No nosso grupo de pesquisa a gente trabalha muito com o que o aluno quer trabalhar e a gente acaba entrelaçando e vai se inteirando. Hoje o nosso forte mesmo, o que a gente está mais trabalhando efetivamente são as flores comestíveis, nessa perspectiva de atender um mercado gourmetizado, Não que a gente quer elitizar a horticultura, as espécies hortícolas. Na verdade, vocês querem popularizar. A gente quer justamente popularizar. Tem uma controvérsia aí, muitas pessoas falam, mas flor comestível é muito gourmet, é só restaurante refinado, Mas o que a gente está pensando, na verdade, é proporcionar ao produtor um novo segmento. Se tem um mercado elitizado, um mercado gourmetizado, restaurantes, quitandas, empórios que querem absorver esse produto, tem que ter também o produtor
na base. Perfeito. Tem elementos da sua equipe que trabalham com esse tipo de planta comestível? Quem que é? Isso. Nós temos hoje a Isabela, né, a Isabela Marques, que trabalha com prospecção de corantes naturais. E temos a Ilbat. A Ilbat que trabalha com plantas comestíveis? Isso, a Ilbat trabalha com plantas comestíveis e hoje o foco dela são flores comestíveis. Professor, vamos ver então o que essas duas pesquisadoras têm a dizer? Roda o VT das duas. A minha pesquisa de doutorado, sob orientação do professor Felipe, é a prospecção de corantes naturais oriundos de flores comestíveis. A gente está cultivando essas flores e a partir delas a gente está testando a possibilidade de usar essas flores como fonte para corantes, em substituição a alguns que já são usados na indústria. Estamos já trabalhando, testando, por exemplo, estabilidade, em função de pH e temperatura, por exemplo. E, por exemplo, às vezes uma flor ela se apresenta roxa, mas quando a gente faz o corante, por exemplo, ela pode se apresentar verde. Então a gente está testando tudo isso, a cor mesmo através de instrumentos para testar realmente e definir qual a cor específica da flor e do corante. Alguns dos nossos resultados preliminares são em relação à estabilidade. A gente observou que alguns corantes já têm uma determinada estabilidade, por exemplo, quando utilizados em gelatinas, óleo, por exemplo, óleo de coco, a gente percebe que alguns já apresentam um potencial de se manter estável. Também fizemos alguns testes com batons, batons totalmente veganos, que também é um potencial onde pode-se utilizar esses corantes. E também observamos que, a depender do tipo de flor, da espécie ou dentro da mesma espécie, a coloração dessas flores, o rendimento pode ser diferente. E algumas flores vão render mais corantes do que outras e ter também a estabilidade, a solubilidade diferentes. Isso é algumas coisas que a gente já observou. Eu trabalho não necessariamente só no laboratório, mas o meu foco é a produção em campo. Então, atualmente a gente está trabalhando com produção de flores comestíveis. É uma produção estritamente orgânica, imprescindível que seja orgânica, porque geralmente as flores de corte, muitas vezes têm um uso indiscriminado de agroquímicos. Então, para uma produção de flores comestíveis é essencial que seja um cultivo orgânico. A minha pesquisa, especificamente, é estipular um protocolo de cultivo para essas flores comestíveis, que hoje é um trabalho pioneiro, então não existe muito um manejo propriamente dito de quantidades de adubação, de colheita, de capina. Então a gente tenta estipular isso para voltar para o produtor da forma mais simples possível. Dizer para ele como que ele deve manejar e como deve conduzir essa produção de flores. Os resultados que nós temos visto em relação aos benefícios dessas flores para o nosso organismo humano. Então são flores que têm muitas propriedades como antocianinas, carotenoides, antioxidantes, que trazem benefícios, são até chamadas plantas nutracêuticas, porque têm propriedades tanto terapêuticas como nutricionais, que nos favorecem quando consumidas. Professor, parabéns pelas meninas, hein? Estão empenhadas na pesquisa, né? Isso, são meninas dedicadas, são engenheiras agrônomas aí que querem trabalhar nesse segmento e que ajuda bastante a gente a alavancar essas pesquisas. Para você contactar o pesquisador, o e-mail dele está aparecendo aí na sua tela, felipe.giardini@unesp.br. Para você conhecer um pouco mais sobre o campus, www.fca.unesp.br. Para você ver e rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. É um instante só e a gente volta já já. O Ciência Sem Limites está de volta. E como vocês podem ver, o assunto do programa dessa semana são os novos segmentos na agricultura. Nós estamos falando sobre flores comestíveis, corantes, lúpulo. E ao nosso lado está o professor e pesquisador Felipe Bonfim, da FCA do campus de Botucatu da Unesp. Professor, nós estamos vendo flores aqui. Todo tipo de flor é comestível, você pode plantar no seu quintal, colher, fazer uma salada, enfim. Todo tipo de planta e de flor é comestível?
Não, essa é uma pergunta interessante, né? Na verdade, nem todas as flores elas são comestíveis. E a ideia do nosso estudo é justamente tentar identificar, né, como essas plantas se comportam e quais são os elementos antinutricionais que essas flores possuem e também quais são os elementos funcionais de se comer essas flores, né? As flores elas não estão no prato simplesmente para decorar, para ficar bonito. Elas também trazem uma função, né, ao serem ingeridas, ao serem consumidas. Mas é importante salientar, né, que, muito pelo contrário, né, muitas das flores elas têm propriedades que são totalmente tóxicas, né, apresentam alcaloides, né, oxalatos de cálcio, que podem ser elementos aí bastante prejudiciais à saúde. Aqui, o nosso elenco que temos hoje na bancada são flores que já têm um registro de uso e de segurança, né, comprovado há mais de 30 anos. Por exemplo, quem está nos vendo, essa flor aqui é uma... Essa é uma capuchinha. É comestível? Comestível, pode comer. E é boa. E o valor nutricional dela? É outra questão que a gente está focado hoje na pesquisa. E é gostosa, né? Ela é muito boa. E o interessante assim, é o que dá coloração a essas flores, né? A diferença do vermelho para o roxo, para o laranja, para o azul, são justamente propriedades medicinais, né? São antioxidantes, são antocianinas, carotenoides, pigmentos. Então esses pigmentos, esses metabólitos especializados, eles têm uma função ecológica, né, de colorir as flores, deixar atrativa, e ao mesmo momento elas têm uma função biológica no organismo humano muito acentuada. Agora, quem está nos vendo, eu vi o pessoal colher essas flores no campo, né, como a imagem que vocês estão vendo aí de fundo, né, as pessoas manipulando. Não são plantadas aleatoriamente, né? E o tipo de adubo também é totalmente diferente. Isso. Como é que é feito o cultivo? Como são flores bastante sensíveis e perecíveis, né? São estruturas bastante perecíveis, é muito difícil a gente estipular um sistema de cultivo convencional, utilizando defensivos, que necessita às vezes de um período de carência de 20 dias, né? Sendo que a duração dessas flores normalmente são de 24 horas. Né? Então, hoje a gente trabalha todo o nosso sistema de produção focado em sistema orgânico, né? Usando somente elementos naturais, defensivos naturais, adubos orgânicos. Então, todo o manejo ele traz também benefício ao cultivo e também futuramente quem consumir essas hortaliças. No seu ponto de vista, quem está nos assistindo, você acredita que no futuro a pessoa pode ter uma horta de flores na sua casa e fornecer flores para um restaurante ou coisa que vale? Isso já é uma realidade, né? Hoje no Não Brasil, é em grande escala, né? Não em grande escala, mas hoje no Brasil a gente já tem restaurantes que tem no fundo dele ou até mesmo na frente um jardim comestível, né? E as flores comestíveis elas são ali, né? Principalmente aspecto para trazer beleza e paladar para os clientes desses restaurantes. Professor, além dessas flores, você também pesquisa corantes, que a gente vai entrar nesse assunto, sim, mas também pesquisa lúpulo. Isso. Que tipo de pesquisa com relação ao lúpulo? O lúpulo parece que são culturas totalmente diferentes, né, de flor comestível pular para lúpulo, mas na verdade o nosso intuito é justamente essa prospecção fitoquímica, né, que é a descoberta do perfil químico dessas culturas. O lúpulo é uma cultura bastante recente no Brasil. Na verdade, os primeiros registros eles são datados, né, de cultivo realmente extensivo ou de cultivo para mercado em 2014. E hoje a gente não tem um protocolo de cultivo e muitos dos pesquisadores e também dos produtores que estão se aventurando nessa linha, ele acaba tendo que consultar a literatura internacional. Então hoje a gente não tem protocolo de adubação, espaçamento, época de colheita, perfil fitoquímico dessas variedades, e hoje o nosso grupo está focado mais nesses aspectos. E nesse aspecto do lúpulo, da sua equipe, tem 3 pesquisadores? Quem são? Isso, na verdade nós temos vários alunos, né? Isso é bastante gratificante para a gente como docente, mas hoje quem vai falar para a gente é o Gabriel, que é um aluno de doutorado, né, a Graziele, que é aluna do 3º ano de agronomia, e a Bárbara, que está no último ano do curso de engenharia agronômica. Vamos ver o que a Bárbara tem a dizer? Roda o VT da Bárbara. Eu faço parte do laboratório aqui de horticultura, desenvolvo iniciação científica com o professor Felipe. A gente estuda aqui o lúpulo, eu trabalho com a parte de fenologia e também com a análise dos compostos
que o lúpulo apresenta no laboratório, tanto a flor quanto a planta. E estudar o lúpulo aqui na Unesp, estando na graduação, é muito importante, porque é uma cultura que não é estudada, a gente não tem aula sobre, e a gente consegue ter um novo conhecimento, uma nova visão e levar esse conhecimento para a população, porque a produção do lúpulo no Brasil está crescendo, é importante a gente estar estudando lúpulo aqui em Botucatu e em todo o Brasil, para a gente poder alavancar a cadeia produtiva e dar uma melhor assistência técnica para os produtores. Parabéns pelo depoimento, né, professor? Uma aluna de graduação já engajada na pesquisa. É importante isso, né? É importante, né? Principalmente que é uma cultura onde a gente não tem ela em classe, né? Então essas pesquisas, né, com essas culturas inovadoras que vêm chegando para a gente, é muito importante a gente ter alunos que queiram trabalhar conosco aí nesse segmento. Perfeito. Agora, falando ainda do lúpulo, o senhor vai responder que o lúpulo é recentemente cultivado aqui no Brasil, ele é mais da hemisfério norte, né? Isso. E na Ásia também, Isso. né? Aí o senhor vai me dizer por que é tão novo, ou nova, a cultura de cultivo do lúpulo aqui no Sudeste e em Minas Gerais. Mas não vai responder agora não. Depois do intervalo, professor, nós vamos continuar falando sobre o cultivo do lúpulo, inclusive aqui na nossa região, em Botucatu. É um instante só, o Ciência Sem Limites volta já já. O Ciência Sem Limites está de volta. E o programa desta semana, o assunto, nós estamos falando sobre flores comestíveis, lúpulo, corantes. E sobre esse assunto, o pesquisador e professor Felipe Bonfim, do campus de Botucatu da Unesp. Professor, nós fechamos o bloco falando sobre o lúpulo. O lúpulo é esse elemento aqui que vocês estão pesquisando e o senhor disse que ele é recente na nossa região. Isso. Por que ele é recente no Brasil, do modo geral, em termos de cultivo? Na verdade, existe um preconceito, né? Um mito de que o lúpulo ele não dá bem nas condições brasileiras, né? Principalmente em questão de fotoperíodo, em questão de temperaturas baixas, né? Só que a gente tem visto que isso não é uma verdade, né? Esse mito aí não existe. O lúpulo ele é altamente produtivo aqui no Brasil, né? O que a gente tem hoje que prospectar e entender um pouco mais é o perfil fitoquímico dele, né? Se ele vai ter realmente a qualidade do lúpulo a nível internacional. Então as nossas pesquisas elas focam bastante no manejo do cultivo, da interação dessas variedades com o ambiente, né, de forma que a gente consiga validar e verificar se realmente esses metabólitos especializados estão em padrões, em limites exigidos para uma qualidade do lúpulo. Quem está nos assistindo pode estar perguntando, esse lúpulo é só usado em cerveja ou em medicamentos, alguma coisa? E qual a função dele na cerveja? O lúpulo ele é usado de forma milenar, né? O primeiro registro do uso do lúpulo foi como flores comestíveis, né? Então ele era usado como salada, depois disso ele passou a ter uma difusão bastante grande como atividade antioxidante, né? No caso que combate os radicais livres, então pode prevenir envelhecimento acelerado, prevenir o câncer, né? Só que hoje boa parte, ou quase 90% do consumo dele é todo destinado à cervejaria. Então, porque a gente vê em comerciais de televisão, cevada, lúpulo não sei do que, de certa forma. E a função do lúpulo mesmo é esse amarelinho que nós estamos vendo? É essa parte da flor? Isso aí é a lupulina, né? Ela que tem esses compostos que vai conferir a qualidade do lúpulo. O lúpulo, diferente de outros segmentos da agricultura, a gente não compra ele por beleza, por peso, né, por produtividade. A gente compra por compostos bioativos que estejam em níveis adequados para promover um amargor, promover um aroma, promover uma estabilidade de espuma, uma coloração diferente na cerveja. O lúpulo é a parte mais importante da cerveja? Eu diria que sim, né? Talvez quem trabalha na área com cevada poderia dizer que é a cevada, mas eu acredito que o lúpulo, porque ele que vai dar as características organolépticas,
né? Então, o cheiro da bebida, o sabor da bebida, a cor da bebida, a gente, né, nós consumidores, o primeiro impacto é o visual, né, é o olfativo, é o sabor. Tem aumentado o cultivo na região sudeste de lúpulo? Sim, sim. O Brasil ele já está tendo, né, uma expansão aí na cadeia produtiva, né, mas o nosso entrave maior é justamente não ter ainda as nossas tecnologias, os nossos manejos apropriados às nossas condições climáticas. Nós podemos dizer que a sua pesquisa, ou seja, os seus orientados, vocês estão na vanguarda, é inédito? Existem outros grupos de pesquisa no Brasil, mas eu acredito que a nível de cultivo, a gente está tentando aí ser os primeiros, né? Porque a gente quer realmente estabelecer um protocolo de cultivo, um desempenho de variedades para ser levado isso a nível de produtor. Não é uma pesquisa simplesmente de bancada e que vai virar um paper e um artigo. Sim, ela tem uma extensão. Nosso intuito é levar isso para o campo. Quem da sua equipe que está nessa área aí? Tem mais gente? Quem são? Isso, são bastante alunos, graças a Deus, e hoje quem veio falar um pouquinho para a gente vai ser o Gabriel, que é um aluno de doutorado, e a Graziele, que é uma aluna do curso de Engenharia Agronômica do 3º ano. Roda o VT para a gente ver. Então, a pesquisa que a gente vem desenvolvendo aqui na Unesp de Botucatu, né, aqui pelo Departamento de Horticultura, orientado pelo professor Felipe Bonfim, de uma maneira geral, a gente avalia a adaptação em relação ao clima e ao solo de 5 variedades de lúpulo, uma variedade alemã e 4 variedades norte-americanas, para a gente saber como que é o comportamento agronômico dessas variedades nas nossas condições de clima e solo aqui da região de uma maneira geral, né? Mas que isso pode ser replicado também para outras áreas do Brasil, que é claro que possuem uma condição climática parecida com as condições que a gente tem aqui na região, né? E de uma maneira mais específica, a gente avalia os aspectos morfológicos produtivos, como comprimento dos braços laterais, que são ramos produtivos, como a altura de inserção do primeiro cone, a gente chama a flor de cone. E juntamente a isso, que seria a parte, digamos assim, principal, é a caracterização fitoquímica dessas 5 variedades, né, manejadas em sistema orgânico e em sistema convencional de produção. Avaliar qual a influência do manejo orgânico e convencional nessa composição desses compostos químicos que são de interesse para o mercado cervejeiro e para o mercado farmacêutico também. Então, para o mercado cervejeiro, os compostos químicos que são de interesse comercial são os alfa-ácidos e o óleo essencial. O alfa-ácido ele vai transmitir o amargor para a cerveja e o óleo essencial ele vai transmitir o aroma para a cerveja. Com esse trabalho, a gente quer avaliar se o manejo orgânico convencional ele vai influenciar em aumentar os teores desses compostos químicos, que são os compostos de valor comercial para o mercado cervejeiro. O mercado farmacêutico já é um outro composto que tem muito valor, principalmente como atividade anticancerígena, né? Que seria o xanthomol. Então esse também é um composto que a gente vai avaliar também se o manejo influencia nesse aumento do teor desse composto químico que hoje em dia está sendo muito estudado para combate de células cancerígenas. A gente quer ver qual o sistema que essas variedades se comportam melhor, tanto um comportamento agronômico, ou seja, de produtividade, mas principalmente do composto químico, que seria o rendimento. Porque em lúpulo não adianta a gente falar em produtividade, ou seja, em gramas de flores seca por planta, se a gente não está vendo o que tem dentro, que é o rendimento, que são esses compostos químicos que eu falei para vocês. Porque assim, a gente já sabe que lúpulo no Brasil produz. O lúpulo está sendo produzido desde o sul até Rio Grande do Norte, mas a gente tem que saber qual é a qualidade desse lúpulo que está sendo produzido. Então é muito importante esses trabalhos aqui na universidade, né, para que a gente consiga validar o que a gente está precisando fazer para que a gente aumente essa qualidade. Se a gente não entrar com tecnologia na produção, com estudo, com esses estudos prévios que vem da academia, da pesquisa, para depois chegarem no campo, a gente não vai conseguir ter um produto que consiga competir com o mercado internacional. O nosso grupo de pesquisa sob a orientação do professor Felipe se consiste em avaliar diversos comportamentos da planta. Um deles é a fenologia, que seria a observação de todo o crescimento da planta em todo o seu ciclo de desenvolvimento. A gente também faz o levantamento da entomofauna, que seria acompanhar os insetos que são benéficos e não benéficos para a planta. Dessa forma, a gente avalia também o nitrogênio foliar na planta,
porque ele é um nutriente quantitativamente mais importante para o seu desenvolvimento em todo o seu ciclo. Professor, parabéns pelo depoimento dos dois. A gente vê que é pesquisa de ponta, né? Sim. Nós falamos de flores comestíveis, falamos sobre lúpulo, cultivo, manejo e os corantes. Os corantes, ele entra dentro dessa perspectiva de flores comestíveis, né? Foi uma ideia que nós tivemos através de vários estudos, de revisão de literatura. Hoje no Brasil nós somos pouco consumidores de corantes naturais, se a gente for ver. Porque tem muito corante sintético aí? Muito, muito. Hoje tudo que isso a gente vê, refrigerante, balas de goma, gelatinas, tudo isso leva corantes sintéticos. Nós temos o urucum, que é natural também. Natural, nós temos os mais fortes hoje na nossa culinária, na nossa indústria, o urucum e o açafrão. Perfeito. Né? Então a ideia aqui, já que a gente tem um buquê de cores, né, bastante distintos das flores, será que essas flores elas podem dar origem a um corante natural e um corante saudável, um corante benéfico, que tenha estabilidade? Né? Porque a gente também tem que estudar um pouco a estabilidade desses corantes. Principalmente na área de cosméticos, né? Cosméticos, indústria, né? Então eles precisam ser estáveis, eles precisam atender um pH específico, uma temperatura de preparo diferenciado. Então é o que a gente tem feito aqui também. Perfeito. Bom, é muito cedo para a gente falar em resultados, né? Mas estão caminhando, né, professor? Sim, sim. Parabéns pela sua equipe, parabéns pelo seu foco na pesquisa, Eu que agradeço. seja na área de flores comestíveis, corantes e lúpulo. Sucesso absoluto, parabéns. Muito obrigado. O Ciência Sem Limites fica por aqui. Para você contactar o pesquisador, o e-mail dele está aparecendo aí na sua tela, felipe.giardini@unesp.br. Para você conhecer um pouco mais sobre o campus, www.fca.unesp.br. E para você ver e rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. Na próxima semana, uma nova pesquisa, um novo pesquisador no Ciência Sem Limites. Até lá!